E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre termologia e é uma questão bem direta. Ela pergunta o seguinte: calor é... E aí tu tem que completar essa frase, tá? Bom, eu vou falar aqui a definição de calor e, consequentemente, já vou dar na hora a resposta da questão. Calor é uma energia trocada entre corpos que apresentam entre si uma diferença de temperatura. Então a jogada é mais ou menos o seguinte: imagina que eu tenho dois corpos aqui, quaisquer, tanto faz o que eles são, e o corpo A ele tem uma temperatura maior do que o corpo B, ou seja, o corpo A ele é mais quente em relação ao corpo B, que é mais frio, então, né? Então o fato desses corpos terem essa diferença de temperatura vai fazer com que o corpo A dê calor para o corpo B. Então o corpo A vai começar naturalmente dar calor para o corpo B. Esse é o fluxo de calor que a gente normalmente utiliza, então a gente normalmente relaciona. Normalmente, naturalmente, do mais quente para o mais frio. E esse calor ele existe enquanto existir essa diferença de temperatura. Quando os corpos eles atingirem o que a gente chama de equilíbrio térmico, né? O que significa isso? A temperatura entre eles igualar, ou seja, não existir mais um corpo mais quente ou um corpo mais frio, agora ambos estão com a mesma temperatura. O que a gente vai dizer? A gente vai dizer que não tem mais troca de calor entre eles, porque eles atingiram o equilíbrio térmico. E essa é a definição, essa é a jogada aí quando a gente fala então de calor. Beleza? Olhando as alternativas, o que a gente pode tirar daí então? A. Energia em trânsito de um corpo para outro, quando entre eles há diferença de temperatura. Tá aí, ó, a definição de calor. Alternativa A. Vamos olhar só as outras para ver o que está errado. B. Medido em graus Celsius. Não, porque o que é medido em graus Celsius é a temperatura, né? Medido em graus Celsius, deixa eu botar uma observação do lado dessa afirmação aqui, é a temperatura. E como a gente falou, o calor ele é uma energia, e energia tem que ser medida em quê? Energia é medida em joule, que é a unidade padrão do sistema internacional, ou em calorias, né? Que também é bem comum na matéria de calorimetria. C. Uma forma de energia que não existe nos corpos frios. Não tem nenhuma relação, porque justamente uma das principais características é que ninguém armazena calor. E a gente geralmente pensa nisso, os alunos geralmente fazem essa confusão, porque a calor é a energia em trânsito, é a energia trocada entre corpos. Então a gente não usa o termo calor quando a energia é armazenada. Quando o corpo absorve calor, essa energia automaticamente se transforma em outra e tu não armazena calor. Então isso é muito importante tu frisar, nenhum corpo armazena calor, tá? Então uma forma de energia que não existe em corpos frios, assim como também não existe em corpos quentes, porque não existe em corpo nenhum, e não é uma forma de definir calor. D. Uma forma de energia que se atribui aos corpos quentes. Bom, já anula, né, pelo que eu já falei. Nenhum corpo armazena calor, nem quente, nem frio. E E, o mesmo que temperatura. Aqui tá muito errado, né, porque eu já falei ali que calor é energia, temperatura não é. O que temperatura é? É o nível de agitação das moléculas de um corpo. Então o que a temperatura indica para mim é um número associado ao nível de agitação das moléculas de um corpo. Beleza? Então a resposta realmente é a alternativa A para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!